Compreende-se que uma pessoa está em pleno conhecimento quando todos os seus atos estão desprovidos de desejo por gratificação dos sentidos. Esta pessoa é considerada pelos sábios como um trabalhador cuja ação fruitiva é queimada pelo fogo do conhecimento perfeito. Yasya sarve samaramba kama sankalpa varjita yanagini dagda karmanam tamahu panditam buddha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 19. Não chama atenção aqui conhecimento perfeito, Bimala. Conhecimento perfeito só transmitido pela pessoa completa e perfeita. E só existe uma pessoa completa e perfeita, que é Krishna, a causa de todas as causas, o Deus único, o Pai de todos, e a única causa sem causa. E só Ele poderia fazer um conhecimento perfeito e completo. Esse conhecimento completo e perfeito foi escrito pessoalmente por Ele em sua encarnação como Vyasadeva, que escreveu todos os Vedas. E aqui no Gita ele falou, todo o conhecimento completo e perfeito. Isso que se ensina nas redes de ensino do mundo nem é aceito como conhecimento. Para começar, nem é aceito como conhecimento. Essas verdades relativas, inúteis, temporárias e miseráveis. Tem que ser corrigida, atualizada, revisada, descartada, emendada, remendada. Bimala, nem é aceito, por isso que nem é aceito como conhecimento, Essas coisas que se ensinam nas redes de ensino, nem é aceito como conhecimento. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Então isso que se ensina nas redes de ensino no mundo inteiro, nem é aceito pelo conhecimento, pelos mestres espirituais, pelas pessoas santas e pelas escrituras védicas, as escrituras autorizadas. Já falei demais. Vou ler de novo o verso. E aí a gente ouve a explicação de Prabhupada, a gente entende. Compreende-se que uma pessoa está em pleno conhecimento quando todos os seus atos estão desprovidos de desejo por gratificação dos sentidos. Esta pessoa é considerada pelos sábios como um trabalhador cuja ação fruitiva é queimada pelo fogo do conhecimento perfeito. Só uma pessoa com pleno conhecimento pode compreender as atividades de uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. Como já foi falado, só um devoto puro pode compreender um devoto puro. Só uma pessoa iluminada com conhecimento védico pode compreender outra pessoa que tem o conhecimento. Que quer, Bima? Eu falei que não ia falar mais. Não falei isso. Eu falei que a gente ia ouvir a explicação de Prabhupada, mas não falei que eu não ia falar. Já começou da bronca, hein? Não, só está lembrando, chamando a atenção. Vou começar de novo. Só uma pessoa com pleno conhecimento pode compreender as atividades de uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. Aí já vem aquelas pessoas, ninguém pode julgar ninguém, nem precisa. É só ver as atividades de uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. Pelos sintomas você sabe quem é quem, você conhece quem é quem, você sabe o nível que a pessoa está. Se ela está sendo influenciada pelo modo da ignorância, só 70%, por volta de 70% das pessoas do mundo são influenciadas e vivem na mais completa escuridão da ignorância. Como nós vimos no programa passado, O marcante nessas pessoas é que elas mexem com espíritos e fantasmas, praticam a magia negra, a prática material de magia negra de mexer com espíritos e fantasmas. Não é para entrar em detalhes. Tá bom, Bímola? Depois tem, por volta de 20%, as pessoas que são influenciadas pelo modo da paixão. E, por volta de 5%, as pessoas que são influenciadas pelo modo da bondade.
E só raríssimas pessoas são influenciadas pela bondade pura ou estão na plataforma da bondade pura. É isso aí. E pelos sintomas de cada um se conhece quem é quem. E quem tem essa compreensão? Só uma pessoa com pleno conhecimento pode compreender as atividades de uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, que está dentro aí desses 5%, tá? Que se der 1% no mundo, nossa, é muito, 1% no mundo é muito, hein? Nossa, não chega nem, sei lá, 0,00, sei lá quanto. Tá, porque a pessoa em consciência de Deus, Krishna, está desprovida de toda classe de propensões à gratificação dos sentidos, deve-se compreender que ela queimou as reações de seu karma, de seu trabalho, com o conhecimento perfeito de sua posição constitucional como servo eterno da Suprema Personalidade de Deus. Ela não se ilude, com o mundo material, com o conhecimento material, com as posições materiais. Eu sou homem, eu sou mulher, essas ilusões. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brahmachari, eu sou um estudante celibatário, eu sou um sacerdote brahmana, eu sou um sannyasi, um renunciado, eu sou um mestre espiritual. Ela não se ilude com essas ilusões. Por quê? Ela sabe que ela é uma serva eterna de Deus, Krishna. Ela é um Krishna Dasa. Eu sou um Krishna Dasa, Bimala. Grande coisa. O rata, barata, cobra, formiga é... Não, a grande diferença é isso, É saber que é um servo eterno de Deus, Krishna, um Krishna Dasa, mas ter consciência disso, viver essa vida de servo eterno de Deus, Krishna. E eu sei disso, eu sou isso teoricamente, teoricamente, pelo menos, a gente deve entender isso, que eu sou um Krishna Dasa, eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Depois de saber disso, agora só falta realizar isso, viver isso. Aí que o bicho pega, Então, bom, já está bom, eu já estou satisfeito, eu já sei disso. Agora falta eu entender isso, compreender isso e viver isso. E agir nessa posição. Essa é a meta de todos. Essa posição é tão elevada, mas tão elevada, que o próprio Deus voltou aqui há 538 anos atrás para viver essa posição, para sentir o que sua maior devota sentia, para experimentar isso. Imagine, O próprio Deus quis experimentar essa posição mais elevada que é se tornar um servo do servo do servo de Deus, Krishna. Imagine, Bimala? Agora você imagina como essa posição é elevada. Se o próprio Deus quis experimentar, se tornar um servo do servo do servo dele, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Que mais quer falar? Mais nada, tá? Então, aquele que alcançou tal perfeição de entender, de compreender, de realizar que é um servo eterno de Deus, Krishna, ele alcançou tal perfeição de conhecimento, essa pessoa é realmente um erudito. Espera aí, deixa eu tomar água. Pensa que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo faria, Mas essa é a posição natural de todas nós, almas eternas. Todas nós somos Krishna Dasas, servos eternos de Deus, Krishna. Mas entender isso, viver isso, realizar isso, poxa vida, é muito difícil, não é fácil não. Porque a gente tem que eliminar os nossos falsos egos, A gente tem um falso ego gigantesco, a gente tem ilusão gigantesca. E o desenvolvimento deste conhecimento da servidão eterna ao Senhor Krishna é comparado ao fogo. Este fogo, uma vez aceso,
pode queimar todos os tipos de reações ao trabalho. Então nós temos que praticar isso, né? E para praticar isso, a gente tem que se associar com quem pratica isso. Por isso que todo final de semana a gente faz o convite aqui, né? Porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que ensina isso, né? Como voltar à sua condição normal, original de servo eterno de Deus, Krishna. Tá, já parei, não percebeu não? Eu vi que você estava com o dedão no botão aí, ó. Você já ia apertar o búzio? Já parei, Bima. Bom, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está rodando, está aparecendo. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás para viver esse papel de ser um servo do servo do servo do servo dele. Tá. E a terceira coleção é a coleção Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica, e você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, não, estou fazendo o seguinte, Bima. Hoje no programa de hoje nós vamos falar sobre o aniversário do primeiro santo ocidental, o primeiro devoto puro que Prabhupada colocou no calendário dos devotos de Deus. Então, vou ler aqui, tá? Dia 21 de maio, terça-feira, Jayananda Thakur, uma grande alma que se rendeu a Deus através do grande mestre Srila Prabhupada, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E como é uma biografia grande, então não vamos ler hoje, né? Acho que não vamos. Vai depender do tempo que vai gastar aqui, Bímola. Se der tempo a gente lê o livro A Ciência da Autorrealização. Se sobrar muito tempo a gente lê a biografia de Prabhupada. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu não falar demais. Deixa eu ligar o vento aqui. Não é fácil não, o culpado sou eu. Sempre, o culpado sou eu sempre. Tá, então vamos ler a biografia aqui dessa grande alma que se rendeu a Deus através do grande mestre Srila Prabhupada. Vamos lá então. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Jayananda Prabhu. A vida de Jayananda Prabhu por Kalakanta Dasa. Após a morte de Jayananda Das em 1º de maio de 1977, Sua Divina Graça Srila Prabhupada instruía os devotos de todo o mundo a comemorar o evento
em todos os anos, como aconteceria com qualquer grande dia de aniversário de morte dos devotos de Deus. Portanto, respeitosamente, apresentar estas páginas para todos os devotos e amigos do Hare Krishna ISKCON como um meio para lembrar e entender mais sobre o prático e amoroso serviço a Deus de Jayananda. A tradução foi usada a tradução automática, então pode haver algum errinho de tradução, tá? Mas a gente vai tentar passar por cima deles, dos erros de tradução. É o tradutor automático, né, Bimala? Claro, vamos ver como ele se juntou ao movimento Hare Krishna e como ele deixou este mundo mortal. Mais importante ainda, veremos as qualidades surpreendentes de um verdadeiro devoto de Deus, um sincero discípulo e genuíno servo de Srila Prabhupada. Os começos de Jayananda na consciência de Deus, Krishna. Jayananda era o típico garoto americano, bonito, forte, inteligente, nascido em uma família mais do que de classe média. Jayananda Jinkor formou-se em engenharia mecânica pela Ohio State University. Com um cenário como esse, é surpreendente que Jayananda acabou como um motorista de táxi em São Francisco. Karandana perguntou uma vez por que ele não conseguiu um emprego com melhor remuneração. Eu não me encaixava com a multidão de classe alta, disse ele. Jayananda apresenta Srila Prabhupada em uma reunião pública. Sempre introspectivo por natureza, Jayananda sentia-se vazio e insatisfeito dentro de si mesmo durante os seus anos de faculdade. Ele costumava dizer que nunca estava feliz antes de se juntar ao movimento Hare Krishna. Sua depressão foi quase suicida quando, em 1967, leu um pequeno artigo em um jornal de São Francisco sobre um swami indiano que tinha vindo para a área da Bahia para propagar o canto dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Jayananda lembrou de sentir um raio de esperança quando leu aquele artigo. Pensando que o swami poderia ter algo a oferecer, Jayananda decidiu participar das palestras do swami. As primeiras palestras de Srila Prabhupada na área da Bahia foram frequentadas na maior parte por hippies, e Jayananda era uma das únicas pessoas normais lá. Jayananda mais tarde se lembrou: eu não era muito religioso, mas eu estava atraído por Srila Prabhupada. Ele gostava especialmente de assistir às aulas matutinas, porque naquela hora a maioria dos hippies estariam dormindo. Em algumas ocasiões, Jayananda seria o único hóspede a ouvir Srila Prabhupada falar do Bhagavatam. Srila Prabhupada sempre gostava de Jayananda e às vezes ele convidava o seu discípulo a comer, a tomar o Krishna Prasadam com ele em seu quarto. Srila Prabhupada cozinhava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e me servia, lembrou Jayananda. Ele não disse nada, ele apenas continuou me alimentando e eu comia. Jayananda em breve doou as suas economias de vida, $5.000 para Srila Prabhupada, para ajudar sua divina graça a imprimir o Bhagavad Gita como ele é. À medida que mais e mais devotos se juntaram ao movimento Hare Krishna na área da Bahia, Jayananda continuou a trabalhar como taxista e apoiou o templo ao contribuir com tudo que ganhava. A atração de Jayananda para o processo de consciência de Deus, Krishna. Jayananda Das com Srila Prabhupada. Chandan Acharya Prabhu lembra-se desta característica especial de Jayananda. Ele estava completamente apaixonado pela consciência de Deus, Krishna. Mesmo quando ele saía com incenso sozinho, ele subia todas as madrugadas antes das 4 da manhã, participava um pouco do programa da madrugada, Mangalarti, cantava o mínimo de 16 voltas diárias do mantra Hare Krishna no rosário, lia e cozinhava alimentos para Deus, Krishna Prasadam. Ele nunca se desviou, ele adorava o Hare Krishna e ele estava completamente feliz enquanto praticava a consciência de Deus, Krishna.
Ele adorava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Por exemplo, quando uma pequena porção do alimento a Deus era derramada no chão, ele sempre se curvava para lambê-la. Ele adorava cozinhar para Deus, Krishna, oferecer, distribuir e comer o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, em grande forma. Sempre levava alimentos oferecidos a Deus com ele para distribuir nas corridas, ou enquanto comprava alimentos a granel no mercado, ou quando ia cantar Hare Krishna no centro. Ele falava de uma forma tão especial sobre o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que você imediatamente queria comer. Jayananda sabia como atrair as pessoas para a consciência de Deus, Krishna, com a arma do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Estou gostando bem, Mala, desse texto. Krishna Prasadam. Quando um novo devoto veio, por exemplo, Jayananda cuidaria para que ele fosse suntuosamente alimentado com o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Quando Jambavan Das estava apenas se tornando um devoto, Jayananda lhe trouxe uma bandeja de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Uma bandeja tão grande que ele pensou que nunca poderia comer tudo. Quando finalmente terminou, Jayananda imediatamente colocou outra bandeja idêntica diante dele. Não posso comer isso, disse Jambavan. E Srila Prabhupada disse que devemos comer até que nós ficássemos cheios como um pato, disse Jayananda. E Jambavan terminou o segundo prato. Naturalmente, o próprio Jayananda poderia ser encontrado comendo, na verdade honrando grandes quantidades do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele era o tipo de devoto que vinha até você às 10 horas da noite com um pouco de doce halava, de manteiga de amendoim, e dizia: Ei Prabhu, vem aqui, veja isso, Krishna Prasadam. Outro... Dá água na boca ler esse texto, Vimala, tá? Já parei de falar. Outro exemplo de seu apego à consciência de Deus, Krishna, era o amor de Jayananda pelo cantar e dançar de Hare Krishna. Jayananda sempre estava ansioso para levar todo o templo para fora em festas de canto e dança público de Hare Krishna. Ele tinha uma atração especial por cantar Hare Krishna nas ruas. Se o canto e dança de Hare Krishna acontecia no templo ou na rua, Jayananda sempre podia ser visto dançando e cantando Hare Krishna com entusiasmo. Quando Maharaja Das era um devoto, estavam fazendo o canto e dança público de Hare Krishna, Jayananda visitaria sua casa e faria grande cantoria e dança de Hare Krishna. Mesmo se houvesse apenas 2 pessoas, eles iriam pular e cantar Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol, Nitai Tajapari. Além disso, Karandara lembra que um dia, depois de trabalhar duro por 10 horas seguidas, Jayananda anunciou de repente: Ei, são 6:50, vamos para o programa da noite. Todo mundo estava tão cansado que cantar e dançar Hare Krishna para Deus e ler o Bhagavad Gita era a última coisa em suas mentes. Mas Jayananda rapidamente pulou para o chuveiro e depois saltou para a sala do templo para a adoração noturna. De todos os processos da consciência de Deus, Krishna, Jayananda estava mais ligado à pregação. Quer fosse durante a festa de Hare Krishna aos domingos, enquanto fazia vendas de incenso, ou enquanto estava construindo carros para o festival do Senhor Jagannatha, Jayananda estava sempre tentando encontrar alguém com quem pudesse compartilhar o seu êxtase de consciência de Deus, Krishna. Sua pregação era muito simples e fácil de ouvir. Nós apenas temos que continuar cantando Hare Krishna e ter fé nesses nomes. Nós só temos que cantar Hare Krishna e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Srila Prabhupada foi muito gentil por nos dar um processo tão simples. E Karandara lembra como Jayananda pregou para ele em seu primeiro dia no templo, enquanto trabalhavam juntos preparando um pequeno jardim para Srila Prabhupada no antigo templo de Los Angeles. Jayananda disse: Você sabe, as coisas nem sempre vão bem na consciência de Deus, Krishna. Você tem que continuar cantando Hare Krishna.
Na época, Karandara não podia imaginar como algo poderia dar errado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Anos mais tarde, no entanto, como ele se encontrava ainda lembrando essas palavras, Karandara podia apreciar a real potência do que Jayananda tinha dito. Tantas coisas podem ir e vir, basta ter fé no nome de Deus, Krishna. A pregação de Jayananda era muito atrativa para os não devotos. Chandan Acharya lembra-se de ver Jayananda envolvido em pregar até tarde numa noite. Eram 11h30 da noite e Jayananda estava consertando uma van dos devotos que distribuíam livros. Enquanto ele estava deitado de costas trabalhando sobre a van, ele pregou a 2 hippies que estavam de pé nas proximidades. Tudo o que podiam ver dele era um par de pernas, mas eles ficaram ouvindo, completamente absorvidos, enquanto Jayananda trabalhava e pregava. Assim que sentia que uma pessoa estava pronta, Jayananda lhe pregaria sobre o cantar de Hare Krishna e sobre Srila Prabhupada. Não havia nenhum protocolo ou etiqueta estrita, somente glorificação sincera e confidencial a Deus, Krishna. Fiel ao seu caráter, Jayananda foi visto muitas vezes pregando aos convidados de sua cadeira de rodas, mesmo durante os seus últimos dias neste mundo. Devotos que conheciam podiam dizer a distância exatamente... Que incrível, né, Bímola? Devotos que o conheciam podiam dizer a distância exatamente o que ele estava dizendo. Você só tem que ter fé no nome de Deus, Krishna. A humildade de Jayananda. A humildade era certamente a qualidade mais proeminente de Jayananda. Tratava a todos como seu superior, até mesmo os novos devotos. Maharaja Das lembra que Jayananda estava sempre pedindo seu conselho. Ei, Bhakta Mike, o que você acha disso? Embora o seu serviço fosse glorioso, ele nunca quis nenhuma glória. Ele evitou elogios como uma praga. Os devotos começaram a saber que, se eles quisessem estar perto dele, seria melhor não elogiar Jayananda. Caso contrário, simplesmente ele partiria. Certa vez, quando ele estava com Danavir, alguém veio a Jayananda e começou a elogiá-lo. Jayananda simplesmente ignorou. Mais tarde ele se voltou para Danavir e disse: Você sabe, se você fica neste movimento por alguns anos, as pessoas naturalmente lhe oferecem algum respeito. Não que seu serviço ou qualidades eram tão grandes. Então ele dizia que só estava no movimento Hare Krishna há pouco tempo. Esse era o seu pensamento humilde. Se ele falasse alguma vez sobre si mesmo, Jayananda falaria tão humildemente que nos lembraria de Lochana Das. Se você tivesse algum motivo para ficar orgulhoso, Jayananda iria te livrar desse orgulho. Sentindo-se indigno, ele se afastaria para que outros pudessem fazer canto e dança público de Hare Krishna, dar aulas ou fazer adoração a Deus no altar. Em vez disso, ele poderia ser encontrado consertando carros, banheiros, lavando pratos ou tirando lixo. Não está aqui, mas eu já ouvi falar. Se tivesse alguma roupa num balde de molho, ele não queria saber de quem era, ele lavava as roupas que estavam lá de molho. Uma vez um menino novo veio visitar o templo de São Francisco. Ele queria ajudar, então Keshavadass o enviou para a área do lixo, onde Jayananda estava retirando o lixo semanal. Jayananda disse ao rapaz: Eu sou o homem do lixo por aqui. Há anos tenho visto homens do lixo levando lixo e agora Krishna está me dando a chance de fazer isso por ele. O menino não só ajudou a carregar o lixo, mas acompanhou Jayananda no lixão. Mais tarde, o menino tornou-se um devoto e ele se lembrou e pensou: se os homens que cuidam do lixo neste templo podem ser tão felizes, basta imaginar como são o resto dos devotos. Karandara lembra outro exemplo da humildade de Jayananda. Um dia antes do festival de carros do Senhor Jagannatha, passei o dia inteiro correndo com Jayananda. No momento em que voltamos para o templo era meia-noite. Todo o prédio estava tão cheio que não conseguíamos encontrar nenhum espaço para se deitar. Por fim,
encontramos espaço em um armário pequeno de armazenamento. Estava tão cansado que tudo o que eu queria, tudo que eu poderia fazer era jogar o meu saco de dormir no chão e dormir. Em seguida, eu vi Jayananda saindo da sala e eu perguntei-lhe: onde você está indo? E ele disse que voltaria logo, mas eu continuei pressionando ele. E finalmente ele explicou que tinha algumas voltas de Hare Krishna para cantar no rosário. Ele não queria me manter acordado cantando Hare Krishna em nosso quarto, nem ele queria que eu me sentisse mal por ele estar saindo para fazer outra coisa. Ele só queria fugir para algum canto e cumprir o seu voto de cantar o mínimo de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no rosário. Eu me lembro de dizer, às vezes não é possível terminar todas as 16 voltas porque há muito trabalho a fazer. Está tudo bem, não estou muito cansado, respondeu Jayananda. Fiquei espantado não só por sua consideração por mim, mas por sua completa submissão a Srila Prabhupada. Embora perfeitamente qualificado, Jayananda estava relutante em assumir um cargo como presidente do templo ou a posição de sannyasi. Não era que ele não quisesse ou não pudesse fazê-lo, ele faria o que lhe fosse pedido. Ele estava mais feliz apenas por estar servindo algum devoto. Desta forma, ele foi a espinha dorsal da ISKCON Hare Krishna no templo da Bahia durante anos. As administrações mudavam frequentemente e ele sempre servia o presidente do templo em exercício. Ele era muito especial. E, no entanto, ninguém prestou atenção especial a ele. Era assim que ele gostava das coisas. A atitude de serviço de Jayananda. Jayananda estava sempre pronto para fazer o que fosse necessário para espalhar a consciência de Deus, Krishna. Ele era especialista em tudo: culinária, pregação, adoração à forma de Deus no altar, relações públicas, cantar Hare Krishna nas ruas, distribuir livros, venda de incenso, construção e tudo mais que fosse necessário fazer num templo. Ele era um trabalhador incansável. Ele era o primeiro a acordar e o último a dormir. Jayananda sempre corria para pegar flores para adorar Deus no altar. Jayananda vivia lavando pratos e certificando-se de que a cozinha estivesse limpa. Jayananda muitas vezes faltava às aulas por estar fazendo algum serviço. E Jayananda estava sempre incentivando outros a sair e pregar, e ele mesmo dava esse exemplo. Qualquer que fosse a tarefa que lhe fosse dada sempre seria feita, mesmo que tivesse que sofrer para fazer isso. Não importa o quão duro ele estava trabalhando, ele nunca iria parar para uma soneca durante o dia. Ele parecia inesgotável. Jambavan Prabhu lembra que muitas vezes os devotos de São Francisco iriam para Berkeley para distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, que tinha sobrado do festival Hare Krishna de domingo. Primeiro, Jayananda estaria na cozinha limpando. Então alguém diria: ei, que tal esses alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, que sobraram? E Jayananda diria: ok, primeiro vamos limpar a cozinha. Ele organizava a equipe de limpeza e depois trabalhava 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Transferia o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para outras vasilhas, carregava-o e, com os devotos na van, dirigia para Berkeley, organizava a distribuição dos alimentos e coordenava o canto e dança público de Hare Krishna enquanto distribuíamos os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Em anos passados, quando estava com o grupo Radha Damodara, que viajava distribuindo livros, Jayananda ajudava a controlar e sustentar o programa viajando no ônibus e simultaneamente fazendo o dia inteiro distribuição de livros, lado a lado com os devotos celibatários, que mal tinham metade de sua idade. Apesar de sua posição avançada e de mais velho no movimento Hare Krishna, ele nunca pediu nenhum tratamento especial. Não tem aquela viagem de, me respeitem, eu sou fulano de tal, hein? Faz tempo que eu estou aqui no movimento e não tinha essas viagens. Os principais devotos o descreveriam frequentemente como o devoto mais avançado no movimento Hare Krishna. Foi ele que pregou para Jayapataka Swami, Bimala.
A liberdade de Jayananda de encontrar falhas. Aqueles que conheciam Jayananda sempre viam uma notável qualidade dele. Ele não criticava os outros, era contra sua natureza. Mesmo que um devoto fizesse algo que justificasse críticas, Jayananda normalmente não dizia nada ou então fazia parecer que o erro era perfeitamente compreensível. Não importa quem estava dando aula liderasse o canto de Hare Krishna, ele sempre iria apreciá-lo. Ele nunca falou palavras duras ou castigou alguém. Se um devoto estava criticando o outro, Jayananda simplesmente iria embora. Em vez de criticar os outros, Jayananda sempre aparecia com uma energia consciente de Deus, Krishna positiva para qualquer situação. Às vezes, os devotos traziam suas expansivas aspirações para espalhar a consciência de Deus, Krishna. Jayananda sempre incentivava suas ideias, por mais extraordinárias que fossem. Ao mesmo tempo, ele não era um tolo. Ele sempre poderia escolher o homem certo para fazer um dever específico. Porque ele sabia como incentivar as pessoas, os líderes do templo sempre indicavam novos homens para trabalhar com Jayananda. Ele não via distinção entre o devoto novo e o devoto mais antigo, ambos eram seus superiores. Ele poderia rapidamente dar a um novo homem um senso de identidade e um sentimento de que ele pertencia à consciência de Deus, Krishna. Um verdadeiro devoto de Deus, ele era especialista em abanar qualquer pequena centelha de consciência de Deus, Krishna, em um grande fogo. Poucos irão contestar a alegação que Jayananda fez mais devotos e ajudou a expandir mais o movimento Hare Krishna do que qualquer outra pessoa. Querido por todos. Como os 6 principais renunciados de Vrindavana, Jayananda era querido tanto para os bons quanto para os malandros. Malandro! Ele estava tão em casa com os italianos no mercado de produtos como os estudantes celibatários que moravam no templo. Ele fazia amigos na rua distribuindo livros. E eles costumavam vir até ele e dizer: Ei, onde você esteve? Uma vez um devoto foi abordado por um embriagado em São Francisco. O bêbado olhou para as roupas do devoto e perguntou: Ei, onde está o meu velho amigo Jayananda? Muitos devotos, incluindo Danavir e Chandan Acharya, tiveram a experiência de conquistar o antigo território que Jayananda vendia incensos e comprava comidas para oferecer a Deus no altar. Eles encontraram pessoas que disseram coisas como: onde está o Johnny, Ananda? Ou esse homem? Ele é o homem mais bonito e mais puro que eu já conheci. Um homem disse a Chanda Acharya: bem, eu não sei muito sobre a filosofia Hare Krishna, mas se Jayananda está nisso, deve estar tudo bem. Uma vez, perto do local de trabalho do carro do Senhor Jagannatha, Jayananda convidou Keshava para entrar em um bar e encontrar alguns amigos dele. Eles caminharam para dentro e imediatamente 25 caras olharam para cima e sorriram brilhantemente. Alguém disse: esse deve ser o seu amigo que você estava nos contando, o presidente do templo. Eles apresentaram os 2 devotos com um saco cheio de mantimentos vegetarianos que eles tinham rachado para juntos comprar. Entre os devotos, Jayananda era como um irmão mais velho, sempre compassivo e disposto a ouvi-los. Mas os devotos raramente os sobrecarregavam com seus problemas. Quando você estava perto de Jayananda, disse Karandara: você não tem problemas. Os devotos amavam Jayananda e conversavam sobre ele durante as longas viagens que faziam para distribuir livros. Ele era querido por eles, porque também era bem-humorado. Jambavan lembra-se de ser acordado uma noite à meia-noite por Jayananda. Acorde, disse Jayananda, tem uma bênção para você. E ele então empurrou um grande pastel indiano na boca sonolenta de Jambavan. Como Maharaja Yudhishthira, o inimigo de Jayananda nunca nasceu. Especialista em envolver todos.
Jayananda estava muito ansioso para ver todos envolvidos no serviço a Deus, Krishna. Ele escreveu uma vez: quando eu reflito sobre minha consciência, se eu não a tivesse a associação com os devotos de Srila Prabhupada, estremeço ao imaginar o pesadelo em que eu estaria. Se pudéssemos nos tornar um pouco dedicados a distribuir a misericórdia de Deus, Krishna, muitos poderiam ser salvos de tanto sofrimento. Por causa de sua genuína compaixão, Krishna deu a Jayananda a habilidade única de fazer as pessoas quererem servir Deus, Krishna, direta ou indiretamente. Sempre que um novo devoto vinha, Jayananda o fazia se sentir que estava envolvido em um trabalho importante. Ele era mais velho, maior e mais forte do que qualquer pessoa no templo, e todo mundo estava feliz por estar trabalhando com ele. Ele estava disposto a deixar as pessoas fazerem as coisas do seu jeito, sem se preocupar com detalhes, a menos que a criatividade de alguém interferisse com a necessidade prática. Devotos novos ou velhos, todos se sentiam satisfeitos depois de um dia de trabalho com Jayananda. Isto foi especialmente evidente durante o tempo do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Jayananda iria organizar uma equipe de cínicos, erros de gravação, pessoas que não cooperavam e não devotos para construir os carros do Senhor Jagannatha. Embora muitos de seus homens se sentassem para fumar durante os intervalos, ele os levaria a trabalhar 10, 12 ou 14 horas por dia. Ele sempre estava glorificando os outros e trabalhando duro. Na verdade, ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa. Todas essas qualidades o tornaram muito inspirador para os outros trabalharem. Além disso, havia algo muito especial sobre Jayananda que fez com que todos quisessem ajudá-lo. Uma vez que ele e Maharaja Das estavam lutando para carregar uma geladeira pesada em um caminhão, 2 bêbados estavam andando pelo beco e Jayananda disse: eu vou lhes dar uma chance de fazer algum serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O seu entusiasmo pelo serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, era geralmente contagioso e isso não era exceção. Aqueles bêbados estavam lá ajudando e o trabalho foi feito em um momento. Depois, como de costume, Jayananda disse para os bêbados: agora digam Hare Krishna. Agora digam Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Haribol. Obrigado, rapazes, todas as glórias a Srila Prabhupada. A frugalidade de Jayananda. Jayananda era bem conhecido como um avarento transcendental. Odiava gastar algum dinheiro de Srila Prabhupada. Pessoalmente, ele quase não possuía bens, mesmo durante seus anos como chefe de família. Quando estava na estrada vendendo incenso, dormia no carro ou no banco, ou às vezes com amigos que fazia em várias cidades. Muitos desses amigos, como Maharaja Das e Diva Das, mais tarde se tornaram devotos como resultado da pregação de Jayananda. Jayananda usaria o seu charme pessoal com as pessoas para conseguir que elas dessem tudo gratuitamente ou com desconto para Deus, Krishna. Sem gastar enormes somas de dinheiro, ele pessoalmente arrecadava quase todos os alimentos, flores, madeira serrada, tintas e tudo mais necessário para usar no Festival de Carros do Senhor Jagannatha a cada ano. Num ano havia centenas de devotos no templo para alimentar pouco antes do festival. Jayananda foi ver um de seus famosos amigos no mercado de produtos, Banana King Louie. Ele voltou com 4 caminhões gratuitos de bananas e abacaxis de primeira classe. Juntamente com algumas doações de produtos lácteos, os devotos comeram bananas, abacaxi e creme até não poderem mais, tudo de graça. Jayananda conseguiu quase tudo de graça, como impressão, publicidade e mimeografia para a publicidade do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. O que ele não conseguia de graça, ele ganharia um desconto, e quando ele pagasse, ganharia o dinheiro dele. Por exemplo, depois que o festival terminasse, ele alugaria um grande caminhão com o qual transportaria todo o equipamento de volta ao templo. Embora os devotos estivessem exaustos depois de semanas de trabalho árduo,
Ele insistiria em que todos saíssem e ajudassem a arrumar as coisas, para que ele não tivesse que manter o caminhão por mais um dia e pagasse outro aluguel de $50. Embora fosse um devoto sênior e pudesse ter qualquer coisa que quisesse, ele sempre se vestia com roupas antigas e roupas de trabalho que compraria por $1 o jogo na loja do Exército da Salvação. Jayananda, o rei do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Jayananda foi a espinha dorsal do Festival de Carros do Senhor Jagannatha durante anos, e suas experiências em cada um são resumidas na edição do Festival de Carros do Senhor Jagannatha de 1977 da revista Back to Godhead. Nos bastidores, Jayananda fazia tudo na preparação de cada festival. Ele pedia comida, flores e fundos, comprava materiais e construía os carros, anunciava, providenciava licenças e organizava a culinária e o serviço de distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Embora as coisas sempre corressem por um fio, ele seria consistentemente bem-sucedido em cumprir todos os seus planos a cada ano. Depois do festival, Jayananda levava pessoalmente um bolo ou uma torta de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, para cada pessoa que tinha ajudado de alguma maneira. Por causa de seus esforços, os devotos na área da Bahia desfrutam até hoje de um relacionamento incrivelmente harmonioso com os funcionários da cidade. Durante as semanas antes do festival, Jayananda dormia no local onde os carros do Senhor Jagannatha estavam em construção. Ele se levantava todos os dias às 4 horas da madrugada sem falhas, mesmo que ele tivesse dormido apenas 2 ou 3 horas de sono. Para manter a sua tripulação animada, ele cozinharia fantásticos alimentos para Deus em um minúsculo fogão a gás no local. Os preparativos eram sempre cuidadosamente oferecidos a Deus, Krishna, e cada um dos pratos estavam cheios de amor por Deus, Krishna Bhakti, que os devotos do templo às vezes se esgueirariam até o local do carrinho só para pegar alguns. É o roubo transcendental, né, Bímola? Esse roubo é autorizado, roubar o alimento oferecido a Deus, Krishna. Jayananda considerou o seu último festival de carros do Senhor Jagannatha, o de 1976 em Nova York, para ser o seu mais bem-sucedido. Eis como ele descreveu o evento em uma carta a Keshavadas. De alguma forma, eu tive a sorte de trabalhar no Festival de Carros do Senhor Jagannatha em Nova York. Foi uma oportunidade auspiciosa. Prabhupada estava chegando. Havia finalmente um centro de primeira classe em Manhattan. E de alguma forma, Toshan teve um ok para usar a 5ª Avenida para a rota do desfile. Jambavan estava aqui e nós tivemos um par de outros meninos que trabalharam muito duro. Eu estava rezando para que, de alguma forma, nós pudéssemos acabar os carros do Senhor Jagannatha. De alguma forma. E de alguma forma, pela graça de Krishna, funcionou. Você não teria acreditado, faltava pouco tempo para o festival. E sábado, por volta das 5 ou 6 horas da tarde, estávamos erguendo a cúpula de Balarama. E estava no topo quando uma rajada de vento pegou e explodiu tudo. Tubulação torcida e etc. Eu não via como poderíamos corrigir a situação, porque havia muito o que fazer nos outros 2 carros. Mas 2 devotos que são construtores peritos juraram que eles de alguma forma poderiam recuperá-lo. Eu tinha alguns tubos extras e etc. E eles trabalharam toda a noite e pela graça de Deus, Krishna, os 3 carros estavam na avenida às 6:30 da manhã no domingo. Não há lugar como Nova York para o Festival de Carros do Senhor Jagannatha. O desfile foi tremendo, como foi a cena no parque. Mesmo quando nós puxamos os carros de volta para o canteiro de obras, as pessoas saíam de seus apartamentos e bares e cantavam e dançavam Hare Krishna. Acho que a ocasião foi a perfeição da minha vida na consciência de Deus, Krishna. A relação de Jayananda com Srila Prabhupada.
Jayananda fala sobre Srila Prabhupada. Eu sabia que ele não queria me enganar, então eu queria trabalhar para ele. Em suas relações com Srila Prabhupada, Jayananda manteve o seu baixo perfil habitual. Ele geralmente estava trabalhando em algum projeto quando Srila Prabhupada chegou a São Francisco. Seu relacionamento era, portanto, como Karandara descreve, um dos velhos amigos, ou muito econômico. Ou seja, Jayananda não foi para longas reuniões com Srila Prabhupada, mesmo quando todos os outros líderes do templo estavam fazendo isso. A título de reciprocidade, Srila Prabhupada invariavelmente chamaria Jayananda quando ele chegasse ao templo. Às vezes ele teria que fazer pedidos repetidos, e quando Jayananda fosse finalmente localizado, ele resistiria dizendo: não posso ir vê-lo, eu estou muito sujo, sou muito caído. Ele trabalhava depois de festivais e deixava os outros ver Srila Prabhupada. Assim, o relacionamento de Jayananda com Prabhupada sempre foi de serviço. O serviço a Prabhupada era o núcleo da vida de Jayananda. Uma vez, Danavir perguntou: como se faz um avanço transcendental na consciência de Deus, Krishna? E Jayananda respondeu: eu não sei, eu estou muito ocupado trabalhando para pensar nisso. E Srila Prabhupada sempre apreciou o sincero serviço de Jayananda e escreveu a Jayananda em dezembro de 1975. Eu fiquei muito feliz em receber a sua carta recente. Estou sempre pensando em você e orando a Krishna para o seu avanço na consciência de Deus, Krishna. Sim, eu me lembro dos velhos templos em São Francisco. Krishna foi tão gentil comigo para ter enviado muitos discípulos sinceros para me ajudar a expandir este movimento Hare Krishna em nome do meu mestre espiritual. Você continue com seu programa lá em São Francisco, sempre rigorosamente mantendo nossos princípios, e Krishna vai abençoá-lo com mais e maior realização da importância deste movimento Hare Krishna. Sou dependente de você, meus discípulos mais velhos, para continuar. Espero que isto o encontre bem. A reunião final de Jayananda com Srila Prabhupada aconteceu em Nova York no Festival de Carros do Senhor Jagannatha em 1976. Quando Prabhupada chegou ao aeroporto, Jayananda dirigiu o carro para buscá-lo. Prabhupada estava sentado no banco de trás e perguntou: quem está dirigindo? E os devotos disseram: este é Jayananda. Oh, eu conheço Jayananda, disse Prabhupada. Ele me deu $5.000 para imprimir o meu Bhagavad Gita. Jayananda sem medo. Jayananda não era apenas grande e poderoso no corpo, ele era forte na sua fé em Deus, Krishna. Portanto, nada poderia assustá-lo. Uma vez na Market Street de São Francisco, Jayananda estava tocando tambor e liderando uma festa de canto e dança público de Hare Krishna quando um homem na rua, um homem enorme, apareceu. Ele tinha pelo menos 7 pés de altura e pesava, talvez, 300 libras. Sua barba despenteada e sua aparência bêbada indicavam que ele era um velho veterano que vivia nos bares de sua pensão. Quando ele se aproximou do canto e dança público de Hare Krishna, os devotos fortes do templo, Keshabadas e Guru Kripadas, se prepararam para brigar. Com certeza o monstro marchou até Jayananda, virou-se e começou a gritar: pare esse canto de Hare Krishna! Jayananda olhou diretamente nos olhos dele e disse com firmeza: apenas cante Hare Krishna, apenas cante Hare Krishna. Para espanto de todos, o bêbado simplesmente se virou e se afastou envergonhado. A expressão final do destemor de Jayananda veio no fim de sua vida, quando ele foi diagnosticado com leucemia e câncer nas glândulas linfáticas. Ele escreveu do hospital: eu estava fora do hospital por 1 mês, indo para a clínica, e agora estou de volta para 2 semanas de tratamento intensivo. Na verdade, a coisa toda foi uma bênção real, pois me fez perceber que a morte está presente. De alguma forma, eu preciso desses lembretes poderosos para me ajudar a avançar na consciência de Deus, Krishna.
pois durante o tempo em que estive no templo, eu estava apreciando a consciência de Deus, Krishna, muito mais do que nunca. Então, foi uma verdadeira bênção. Mesmo em seus últimos meses no templo de Los Angeles, Jayananda nunca sucumbiu ao medo ou autopiedade. Quando seus velhos amigos viessem a seu quarto e vissem o seu corpo murcho e de aparência fantasmagórica, eles achariam difícil falar em torno de sua condição. O que Jayananda falava, por outro lado, era completo desinteresse de todo o assunto relacionado à sua saúde. Em vez disso, ele estava planejando como fazer o festival de carros do Senhor Jagannatha em Los Angeles. Sentado no gramado em sua cadeira de rodas, parecendo a morte personificada, Jayananda não conseguia parar de pensar e falar sobre o festival de carros do Senhor Jagannatha. Karandana se lembra de olhá-lo de sua mesa. Jayananda estava lá, o exemplo vivo da consciência de Deus, Krishna, e exibia completo destemor da morte. Karandana achou estranho que não sentisse grande pena ou remorso por Jayananda. Então ele poderia entender que se Jayananda era tão consciente de Deus, Krishna, como alguém poderia olhar para ele e não ser também consciente de Deus, Krishna? Jayananda impulsionou o festival de carros do Senhor Jagannatha em Los Angeles até que ele estava tão fraco que não podia mais pegar o telefone e chamar velhos amigos para pedir doações. Realmente ele conseguiu grandes doações de dinheiro e inventou os vários meios pelos quais o festival de carros do Senhor Jagannatha pudesse acontecer. Os gestores do festival admitem que sem a presença de Jayananda, o primeiro festival de carros do Senhor Jagannatha em Los Angeles não teria ocorrido em 1977. Assim, ele demonstrou que ao se envolver em um serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, transcende-se até o medo da morte. Conclusão: é significante que Jayananda faleceu enquanto Srila Prabhupada ainda estava no planeta. Dessa forma, Srila Prabhupada foi capaz de confirmar a todos nós que todos devem seguir o exemplo de Jayananda. Certamente aqueles que conheciam Jayananda devem assumir a responsabilidade de pregar sobre suas qualidades de humildade, ânsia de servir, equanimidade e devoção a Deus, Krishna e a Srila Prabhupada. Oferecemos nossas humildes reverências a todos os devotos que compreendem essas qualidades e tentam compartilhá-las. Oferecemos nossas humildes reverências à sua divina graça Srila Prabhupada e a Srimati Jayananda Prabhu, o professor exemplar do serviço prático e amoroso a Deus, o serviço devocional na consciência de Deus, Krishna. E agora só resta glorificar, né, Bimala? Esse devoto aqui, Kalakanta Dasa, que nos deu todo esse conhecimento, e a Jayananda Prabhu. Jayananda Thakur ki Jai, Jayananda Prabhu ki Jai, Krishna Dasa ki Jai. Mais um. Prabhupada Nuga ki Jai. Tá, já parei, não percebeu não? Eu vi que você estava com o dedão no botão aí, Você já ia apertar o búzio? Já parei, Bima. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana
Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.